Vamos com outras informações, números que preocupam, hein? Um levantamento aponta que nos últimos 10 anos, mais de 90 milhões de toneladas de dióxido de carbono foram emitidos nas áreas de preservação indígena. Vamos acompanhar na reportagem de Camila Yunis. O Brasil está cada vez mais longe de atingir as metas climáticas. De acordo com um levantamento feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, entre 2013 e 2021, foram emitidos 96 milhões de toneladas de dióxido de carbono de áreas de preservação indígena. 59% desse montante foi nos últimos 3 anos. A avaliação de especialistas é de que isso tem ocorrido em função do desmatamento ilegal em áreas de preservação. Ou seja, nessas localidades deveria estar acontecendo o sequestro de carbono e não a emissão do gás. O desmatamento irregular traz danos incalculáveis. No início deste ano, denúncias mostraram a destruição de tribos Yanomamis causadas pelo garimpo ilegal. O professor e pesquisador da FAPESP, Celso Silva, diz que o cenário para os índios é muito preocupante. Dentro de terras indígenas, como são unidades de proteção, a gente não espera nada de emissão. E o que a gente encontrou foi justamente o contrário. Então, em vez de ser um sumidouro, que a gente chama desse dióxido de carbono, a gente está transformando essas áreas em fontes, por conta do desmatamento. De acordo com o levantamento da FAPESP, o desmatamento na Amazônia representa um total de 1.708 quilômetros quadrados, o que corresponde a aproximadamente 2,38% de toda a área devastada da Amazônia. E quando analisado os últimos 3 anos, o crescimento total do desmatamento foi de 195%. O biólogo Randy Baldresca destaca que este é um problema de consequências severas para todo o mundo. O meio ambiente em si entre em desequilíbrio. Então, como eu estava falando, não só na Amazônia, mas aqui em São Paulo também. E se a gente trouxer esse ambiente, esse mecanismo de ação das matas para São Paulo, a gente está agora atravessando uma epidemia de dengue, aumento de 250% com relação às outras estações do ano e anos passados. Nós temos hoje o problema do escorpião, um aracnídeo peçonhento que vem causando dezenas de mortes em todas as 5 regiões do Brasil. O especialista fala ainda sobre a necessidade de maior atuação do poder público. Precisa ter um investimento grande em preservar, em manter essas terras indígenas, essas APAs, áreas de proteções ambientais. Essas áreas têm a influência do ser humano. A gente tem políticas públicas que falam da expectativa de criar lixões orgânicos. Isso é muito investimento que precisa ser feito. O professor Celso Silva explica que os números distanciam o Brasil de acordos ambientais firmados no exterior. E essas emissões de carbono acabam atrapalhando o Brasil em cumprir na verdade, os acordos climáticos, que ele assumiu lá no passado, assumiu recentemente. Então, isso tem implicações internacionais para o Brasil, infelizmente, de forma negativa. O Brasil tem a meta de reduzir 50% as emissões de carbono até 2030. No entanto, até agora os números mostram um caminho contrário.